Graça e paz a todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e o nosso canal é Encontro com Cristo. E nesta tarde abençoada quero deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde que Deus nos preparou. Eu quero nesta tarde falar a respeito de um homem por nome de Adoni-Bezeque. Quem é Adoni-Bezeque? Quem seria este homem? Quando nós lemos em Juízes, capítulo de número 1 e versículo de número 5, a Bíblia do 5 até o 7. Eu quero deixar para nossa meditação e vamos entender um pouco quem era este homem, Adoni-Bezeque, e vamos dar sequência à palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 5: E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e seguiram-no e o prenderam e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. E então disse a Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, capítulo 1 de Juízes vai nos relatar a seguinte palavra, vai nos falar a respeito de novas conquistas pelas tribos de Israel. Quer dizer, o povo, quando eles entram na terra, aí você vai ver que o povo, eles conquistam alguns territórios e ficam outros territórios para serem conquistados. E quando inicia o capítulo 1 de Juízes, você vai ver que é logo em seguida a morte de Josué. Então Josué ele morre, o povo agora perde o seu líder maior, mas pelo menos uma coisa bonita nós olhamos e aprendemos no capítulo 1 de Juízes. Nós aprendemos que depois da morte de Josué, a primeira coisa que o povo de Israel faz, eles buscaram a presença do Senhor, buscaram ao Senhor depois da morte de Josué e perguntaram ao Senhor: quem de nós subiremos primeiro para pelejar contra os cananeus? Quer dizer, para tomar a terra dos nossos inimigos, que seriam, no caso, os cananeus. E o Senhor fala com o povo de Israel. O Senhor disse: quem vai subir é a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá vai subir, vai pelejar contra os cananeus. Mas, quando nós observamos aqui no capítulo 1, a tribo de Judá enfrentaria o rei mais terrível de todos os reis ali na terra que existiram e que existia na época do povo de Israel, ali dentro da terra de Canaã. Este rei, ele era o rei mais temido por todas as nações circunvizinhas que existia ali. Então, ali dentro do território de Canaã, então todos eram temidos por este rei chamado Adoni-Bezeque. Por que todas as pessoas temiam? Este homem, todas as guerras que este homem, ele participava junto com o seu exército, os cananeus, eles saíam com a vitória.
eles venciam todos os inimigos que levantavam contra o exército ali dos cananeus, contra o exército de Bezeque, da cidade de Bezeque, e do rei Adoni-Bezeque, que era o rei de Bezeque. Então eles perdiam a batalha, porque esse homem era estrategista de guerra, era um homem que tinha um exército impressionante, que era um exército vencedor. Só que este homem, ele era um rei muito mau. Ele era um homem muito macabro. Ele não só destruía os inimigos, como também ele pegava as autoridades maiores da nação, como os reis das outras nações, e fazia muita covardia com eles. Quando nós olhamos o capítulo 1, nós observamos que fala que onde nós lemos na palavra do Senhor, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 7, fala que Adoni-Bezeque, este rei dos cananeus, ele já tinha vencido 70 batalhas, ele tinha prendido 70 reis, e ele tinha esses 70 reis que comia restos que sobrava ou que caía da sua mesa. Então, era tipo escravos agora, que ficavam ali mendigando ali dentro do castelo de Adoni-Bezeque. Este homem, e outra coisa, ele praticava algo que era terrível. Quando ele prendia os reis, a primeira coisa que ele fazia, ele cortava os dedos polegares das mãos do rei, do líder da nação que ele vencia, do rei no caso, e também cortava os dedos polegares dos pés. Eu não sei se vocês já ouviram a respeito disso, já estudaram a respeito disso. Quando os reis da antiguidade, eles assumiam trono, na verdade, eles já teriam que ter que ser um general. Todos eles teriam que ser um general, teriam que ser homens preparados para a guerra, que muitas das vezes os reis saíam na frente e eles eram os primeiros, em alguns casos, de entrar na batalha, primeiramente tomar frente. Então eles teriam que ser, além de rei, ser general também. E quando Adoni-Bezeque, ele prendia esses reis quando eles venciam a guerra contra as nações destes inimigos dos reis que eles venciam, a primeira coisa que ele fazia, ele cortava os dedos polegares das mãos e cortava os dedos polegares dos pés. O que isso quer dizer na Bíblia Sagrada? Quando você perde os polegares das mãos, você perde toda a destreza para segurar uma espada e para batalhar. Você nunca mais é o mesmo homem de guerra que você era antigamente, quando você tirado os seus polegares da mão direita. Por quê? Porque um soldado, um rei, ele teria que ter toda a destreza. Se ele fosse destro, se ele fosse, por exemplo, lutasse com a mão direita, ele teria que ter o dedo polegar. Então era cortado o dedo polegar. Era uma humilhação, quer dizer, você nunca mais, Adoni-Bezeque estava querendo dizer, você nunca mais vai, por mais que você queira, você nunca mais vai ter a destreza, você nunca mais vai ser aquele rei que você era, você nunca mais vai ser o lutador que você era, você nunca mais vai conseguir ser o general que você era. Então ele cortava os dedos polegares, tanto da mão direita como esquerda, que se a pessoa lutasse com a mão esquerda, ele não teria destreza. Se lutasse com a direita, também ele não teria destreza. E também ele cortava os dedos polegares dos pés. Por que cortava os dedos polegares dos pés? Porque cortando os dedos polegares dos pés, tiraria também a destreza agora de você correr, de você se defender, de você pular de um lugar para outro, porque o que traz destreza
tanto nas mãos como também nos pés, são os dedos polegares. Então, ele fazia essa atrocidade, ele mandava cortar tanto os polegares das mãos como dos pés de todas as pessoas que estavam liderando as nações que ele vencia. E quando o povo de Israel aqui, em especial a tribo de Judá, que foi declarada por Deus que teria que lutar contra Bezeque, esta cidade, esta nação, este reino, e Judá agora, eles convidam agora também a outra tribo, os irmãos, né? No caso da tribo de Simeão, e sai Judá e a tribo de Simeão para lutar contra Adoni-Bezeque, este rei e este reino. E a Bíblia disse que o povo de Judá e também a tribo de Simeão unida, eles vai e eles agora derrota este rei, que era tão temido, por nome de Adoni-Bezeque. E quando eles derrotam, eles cortam os dedos polegares da mão direita, da mão esquerda de Adoni-Bezeque, corta os dedos polegares do pé direito e do pé esquerdo de Adoni-Bezeque e traz ele preso ali para Israel, para o meio do povo de Israel. E a Bíblia disse que trouxeram ele a Jerusalém e ele morreu ali. Então quer dizer, mas antes da sua morte, aqui no versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanham as migalhas debaixo da minha mesa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, eu venci 70 reis e eu coloquei eles lá dentro do meu castelo, mendigando lá, catando, comendo, alimentando da migalha que caía da minha mesa com os polegares das mãos e dos pés cortados, sem destreza. Eu fiz com eles com que eles nunca mais fossem os mesmos homens valorosos que eles eram. Então, humilhava eles. Então, o que aconteceu aqui foi que a tribo de Judá e Simeão fizeram a mesma coisa. E ele disse aqui, olha, então Adoni-Bezeque, disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanham das migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Então, o que eu quero dizer nesta tarde do dia de hoje é que não compensa a maldade, é que não compensa a pessoa ela tentar, humilhar o outro, ela tentar ser mais do que o outro, no momento que ela está exercendo o poder, ela humilhar as outras demais pessoas, ela tentar atingir as outras demais pessoas. Não, jamais ela pode deixar entrar esse pensamento na mente, porque nós vivemos a lei da semeadura e tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai ceifar. Então assim foi com Adoni-Bezeque. E ele fez a plantação maléfica, de fazer essa atrocidade com os reis que ele derrotava. E não foi diferente. Deus tocou no coração também do povo de Judá ali, e também de Simeão, das duas tribos, que quando eles vencessem, a primeira coisa que eles fariam era também cortar os dedos polegares da mão e também dos pés, para que fosse pago o que ele fez com todos os outros demais reis. Então, é a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que a pessoa planta, ele colhe. Tudo aquilo que nós fazemos,
nós vamos ter a consequência depois, seja boa ou seja ruim, seja mal ou seja, né, coisa boa que nós fazemos. Então, eu deixo esta palavra, assim como, né, ele próprio dá o testemunho, assim como ele fez com os outros, aqui Deus, ou seja, o povo de Deus, tocado por Deus, fizeram com ele, pagou, né, deu o devido salário pelo trabalho maléfico que ele fez no seu passado. Então é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Então ele não toma o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Plantou, certamente na hora certa vai colher. Então eu deixo esta palavra para você. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém? Que Deus abençoe.